E aí, meu amigo, você é a favor da saída ou da permanência de Kleber Xavier no comando técnico do Santos? Vamos conversar sobre isso? Logo depois da vinheta. Fala, seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Vem Pro Peixão e vamos falar sobre a sombra de Juan Pablo Vojvoda com Kleber Xavier no Santos. Pois é, existe essa sombra. E a gente conhece o nosso clube, né? Essa sombra vai pairar até que o Vojvoda seja contratado e não exista mais tempo hábil para o Santos ir atrás dele. Porque assim é o Santos Futebol Clube e não é agora não. É de muito tempo, tá? Essa gestão só é tão ruim quanto as outras. Mas a gente vai falar aqui sobre essas possibilidades, porque afinal é notícia e notícia a gente precisa conversar sobre, tá? De antemão, peço o seu like, seu comentário, seu compartilhamento e principalmente o seu hype se você tem essa possibilidade. Se apareceu essa opção para você, clica para hypar o vídeo, que é o que você pode fazer para ajudar o canal, tá certo? Hype o vídeo, que o vídeo é mais visto por mais pessoas que não conhecem ainda ou Vem Pro Peixão, tá certo? E vamos falar aí sobre a matéria do Globo Esporte, falando sobre Juan Pablo Vojvoda. Só antes disso, você já sabe, né? Vai tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Tá subindo, ó. Você fala, ai, nossa, tá perdendo, não vai falar. Aqui, ó. Vou falar perto do microfone porque tá tarde. É dois! É dois, meu irmão! Tá tarde. Não, o vizinho reclama aqui. É dois, meu irmão. Tá aqui, ó. A brabíssima. Mais de 250 mil unidades vendidas. A camisa azul do Santos. É um tremendo sucesso, né? E tinha gente que achava que estava na pior. Se você tá na pior, porra. Mas vamos falar aqui sobre a Foot Fanatics, tá? Você vai lá, clicar no primeiro link da descrição, no QR Code aparecendo na sua tela e colocar os produtos que você quiser no seu carrinho. Produtos do Santos, obviamente, tem todas as camisas do Santos dessa temporada. Tem o moletom branco dessa temporada do Santos da 1. Meu irmão, que bagulho bonito, cara. Eu só não peguei porque não tinha mais meu tamanho. Mas em breve eles vão colocar mais, porque eu preciso pegar esse moletom branco do Santos que é espetacular, cara. Vai lá na Foot Fanatics, tá certo? Tem 7% de desconto no cupom Peixão na Foot 7, tá certo? Já vai se preparando pro Dia dos Pais, tá? Dias dos Pais está chegando aí, né? Não esse domingo, o próximo, você já pode dar o presente pro seu papai, né? Aproveita agora que você tem essa possibilidade de já presentear o seu papai no próximo domingo, não esse domingo, o próximo, com um presentaço. Dá uma camisa do Santos para ele, dá um agasalho do Santos para ele, dá, sei lá, um chaveiro do Santos para ele, dá alguma coisa para ele, tá certo? Agradeça o seu papai por ele ter te colocado no mundo, se ele for um pai presente, obviamente, né? Se for um pai de gente boa, um pai legal, ou um pai que você considere que nem sempre é o seu pai que te fez, né? Que te fabricou, mas é o pai que te criou, tá certo? Ser pai é muito além de só ser o genitor, tá certo? Experiência própria. Mas vamos lá, tá certo? Vai lá na Foot Fanatics, eu garanto que você vai curtir. Bota qualquer produto no seu carrinho, você tem 7% de desconto no meu cupom Feijão na Foot 7, tá? Na loja inteira. Fechado? Beleza, um beijo pra Foot Fanatics. Vocês são 10/10, tá bom? Vamos aqui falar de Kleber Xavier, meu irmão. Tá aqui, ó, a matéria do Globo Esporte. Kleber Xavier ganha sombra de Vojvoda no Santos. Jogo contra o Juventude pode decidir o futuro. Sob pressão, técnico recebe cobranças pela falta de resultados e clube não descarta mudar a rota após partida de segunda-feira. Argentino livre no mercado cria tensão interna e externa. Matéria assinada por Zé Edgar e Ana Canhedo. O jogo contra o Juventude, na próxima segunda-feira, às 20, no horário de Brasília, no Morumbis, pelo Brasileirão, pode mudar a rota do Santos para o segundo semestre. O técnico Kleber Xavier encara seu maior momento de pressão no clube e tem o duelo como uma decisão. A troca no comando não está descartada e a depender do desempenho e do resultado do Peixe diante do penúltimo colocado na tabela. Ainda mais porque há sombras nos bastidores do clube. O nome de Juan Pablo Vojvoda, ex-treinador do Fortaleza, foi debatido em conversas nos últimos dias. O fato de ele estar livre no mercado cria uma espécie de tensão interna e externa em cima do trabalho de Kleber Xavier. Porém, há um impeditivo neste momento. O argentino, a princípio, quer um período maior de afastamento, após passar 4 anos longe da família. Por outro lado, membros de sua antiga comissão técnica defendem um retorno imediato ao trabalho. A situação de Kleber Xavier se torna crítica depois da principal vitória no comando do Santos.
No primeiro jogo, pós-férias, o Peixe bateu o Flamengo na Vila Belmiro, com gol de Neymar, criando uma expectativa maior sobre o trabalho, algo que não se concretizou, e nada perto de se concretizar. Desde então, o Santos vive um jejum de 3 jogos, derrotas para Mirassol Internacional e empate com o Lanterna Sport, e está na zona de rebaixamento da Série A. No ano que retornou a Elite, a vitória contra o Flamengo ficou para trás, distante, e as cobranças vieram à tona. Na quarta-feira, a comissão técnica recebeu uma cobrança externa da principal torcida organizada do clube, a torcida jovem. Em comunicado, Kleber Xavier é descrito pela agremiação como um profissional que apresentou apenas lampejos. Sua continuidade foi questionada por eles diretamente ao presidente Marcelo Teixeira em reunião realizada na última terça-feira na Vila Belmiro. O Santos trata com cautela qualquer possibilidade de mudança no comando, apesar da pressão sobre a atual comissão técnica. O clube enfrenta sérias dificuldades financeiras. Cara, Santos e dificuldades financeiras devia estar uma foto lá do outro ali no dicionário. É impressionante, cara. No mercado para atrair profissionais empregados. Um exemplo é Cuca. Cara, por que o Santos insiste no Cuca, cara? É impressionante, bicho. Técnico bem avaliado nos bastidores, mas atualmente sob comando do Atlético Mineiro. Há um entendimento de que a troca não pode acontecer sem ter um norte a seguir. A própria chegada de Kleber foi uma solução criativa da diretoria a partir da demissão de Pedro Caixinha, depois de nãos de Jorge Sampaoli, Dorival Júnior e Tite. Por que Sampaoli disse não, Santos? Por favor, elucide o torcedor. Por que o Sampaoli disse não? Não vai explicar por quê? Tá bom, né? Além de uma sondagem frustrada a Renato Gaúcho, que assumiu o Fluminense dias antes da queda de Caixinha. Ex-auxiliar de Tite, Kleber faz no Santos seu primeiro trabalho como treinador principal e foi tratado como uma aposta. Essa estratégia, contudo, pode ter data de validade segunda-feira. Bom, vamos lá. Eu já falei anteriormente, mas eu vou repetir aqui, porque nem todo mundo assiste todos os vídeos. Se já há no clube a vontade de uma troca, o que importa o próximo jogo? Porque o próximo jogo não é contra o primeiro colocado novamente. O próximo jogo é contra o vice-lanterna. Tudo caminha na naturalidade de que o Santos vença o Juventude, independente da circunstância do jogo, né? Óbvio que o futebol é imponderável, mesmo tendo um time mais forte, o Juventude pode vir aqui e ganhar do Santos, porque afinal, qualquer time hoje ganha do Santos. Essa é a realidade. Qualquer time tem capacidade de vencer o Santos, porque o Santos é uma bosta. A gente tem que ser honesto, não tem? Então, sendo honesto aqui, tem ótimos jogadores no nosso time, mas o Santos, em conjunto, é uma bosta. E não é de hoje, é de bastante tempo. O conjunto não funciona. E conjunto não funcionar, trabalho de treinador e comissão técnica. Óbvio que a diretoria junto. Se o conjunto não funciona, a culpa são deles, tá? É deles, na verdade, a culpa é deles. Óbvio que o jogador tem responsabilidade, não isento o jogador de responsabilidade, a gente critica nominalmente vários jogadores aqui. Só que o conjunto precisa funcionar. O Santos não tem conjunto. O Santos não tem unidade de trabalho. Tá certo? Mas, como eu estava dizendo, se já existe uma vontade de mudança, se já existe uma convicção na mudança, o que importa o próximo jogo? Se vai ser vitória, se vai ser derrota? Porque assim, o Santos enfrenta o Juventude como mandante e depois sai para enfrentar o Cruzeiro. Qual que é a naturalidade desses resultados? Que o Santos vence o Juventude e perca para o Cruzeiro, não é verdade? É o que a gente espera que vá acontecer, dentro do que se espera, dentro do que está o campeonato. Então, levando em consideração que a sobrevida é até segunda-feira e ganha na segunda-feira, aí é mantido, chega no próximo jogo, toma uma ataca do Cruzeiro, aí demite, aí o Vojvoda já foi contratado para outro time, aí já perdeu a cena, não tem técnico livre no mercado. É sempre a mesma história, sempre a mesma ladainha, sempre a mesma enrolação e o torcedor é feito de otário. Por que o torcedor é feito de otário? Porque o próprio clube, com esse tipo de notícia, ele faz o torcedor viver num paradoxo, porque ele fica, bom, é melhor perder na segunda-feira, trocar o comando, mesmo que a gente perca para o Cruzeiro na próxima rodada, e depois já tem pelo menos um caminho para seguir com um novo treinador. O torcedor fica nesse paradoxo. Caramba, como é que eu vou torcer contra o Santos? Vou ter que torcer contra o meu time para trocar esse treinador? E eu não tenho nem falando troca ou não troca, tá? Isso aqui é independente da minha opinião. Eu acho que se já não tem convicção no trabalho do treinador, tem que trocar. E, de novo, acredito que o Kleber Xavier tem potencial para ser um ótimo treinador. Só que no Santos isso não está acontecendo. Porque o Santos é o primeiro clube que ele está trabalhando como treinador efetivo, sendo o cara para falar, sendo o cara que toma as decisões. Teoricamente, né?
Como eu já disse, tem informações circulando dentro do próprio clube de que quem realmente é o treinador do Santos não é o Kleber, e sim o Matheus Bach, filho do Tite. Essas são as informações que rolam nos bastidores, tá? Que o técnico do Santos efetivamente é o Matheus. Porque ele é muito novo e tal, e aí não cairia bem ele ser o treinador. Que eu acho bem idiota, na verdade, porque o Felipe Luiz também é novo e tá tocando um trabalho. Óbvio que em circunstâncias diferentes, mas também é um treinador considerado jovem. Tem 40 anos de idade, o Matheus Bach tem 37. Tá certo? Enfim, continuando aqui, como eu disse, já tem essa convicção de troca? Troca, meu irmão. Troca. E eu sempre falo, é melhor pecar pelo excesso do que pela omissão. E o Santos, ele pega pela omissão, muitas vezes. Se já tem a convicção de convicção da troca, troca. Vai direto lá, faz uma oferta, conversa com o cara. E a gente sabe que o Santos é o último a tomar uma atitude, é sempre o último clube a conversar, é sempre o último clube a se manifestar. Tem que ter cuidado, tem que ter paciência. Que paciência, bicho? O Santos, ele atualmente um clube que ele é alheio à realidade que lhe cerca. Essa é a grande verdade. O Santos, ele finge que não tá na zona de rebaixamento, ele finge que ele não tem problema financeiro, ele finge que não tá devendo o time aí, ele finge que tem um monte de dinheiro para receber, ele só finge. É um clube de aparência. Sabe aquele rico que não é mais rico e finge que ainda é rico? Então, o Santos age dessa maneira. Óbvio que tem possibilidade da volta por cima? Óbvio que tem. É claro que tem. O problema é que não se faz nada para que isso mude. E isso incomoda o torcedor. É extremamente frustrante para a gente que é torcedor do clube ter que viver nesse paradoxo de torcer contra o próprio time para que seja feita uma troca de treinador. O que muda, com todo respeito, um jogo contra o Juventude? O que muda para o Santos? Se já tem a convicção de troca de treinador, troca o cara, bicho. Não quer outro treinador? Troca o cara e faz um trabalho decente. Chega num treinador e monta realmente um projeto. Não é essas coisas que vocês fazem com o Caixinha, com o Kleber e com quem quer que seja. Não tem um trabalho a ser desenvolvido. Não tem nada, não tem convicção de nada. O ponto é, óbvio que dentro de um trabalho com convicções, você pode derrapar e acabar não funcionando esse trabalho. Óbvio. Mas geralmente num trabalho com convicções, você consegue ter um trabalho mais longevo. E a gente pode dar o exemplo do Abel. Óbvio que o Abel é um outro nível de treinador hoje, só que assim, ele chegou num Palmeiras com convicções e continua trabalhando mesmo com a pressão da torcida, reclamando do trabalho dele, que sim, tem que ser questionado nesse momento, mas ainda com convicções, ainda com direcionamento. Então, ele vai sendo mantido, ele tem respaldo e o trabalho é feito. O nível de exigência lá é muito alto, por causa do nível que foi atingido. No Santos, não. O nível é baixo, a exigência é baixa, e mesmo assim, os trabalhos que acontecem são aquém das expectativas, com exigência baixa. O torcedor do Santos, ele não tá pedindo, vai lá que eu quero ser você campeão agora, hein? Tem que ganhar tudo. Inadmissível, não sei o quê. Não, o torcedor do Santos quer um time competitivo, um time que não sofra, porque não é isso que a gente vive. A gente só vive sofrimento, frustração, angústia, desespero, independente do treinador que chega. Quando o treinador parece que está indo num caminho certo, ele mesmo resolve destruir tudo o que ele tinha feito de bom. Eu vou mudar tudo. Né? É inadmissível na minha cabeça, na minha compreensão de futebol, que o técnico do Santos ganhou do Flamengo e falou assim: agora eu vou recuperar jogador que não tá bem. Foi isso que o Kleber Xavier fez. E eu vi o Mussetti falando também: não jogue contra o seu próprio trabalho. E ele continuou jogando contra o próprio trabalho. Funcionou. Vou parar de fazer o que tá funcionando. Aí eu vejo a informação. O Kleber Xavier não tem certeza ainda se o Gabriel Bontempo deva ser titular. O que esse moleque precisa fazer para ser titular do time? Para mim aqui, só o Gabriel Bontempo, para mim, já é passível do Kleber ser demitido. Sabe por quê? Porque na temporada, jogadores de linha, o Gabriel Bontempo é o mais regular, é o que mais entregou qualidade de jogo enquanto esteve no time. Ele entra no time em segundo tempo, ele melhora o time, ele começa jogando, ele é um dos principais jogadores do time. Você tem poucos momentos na temporada para um jogador que está no ano 1 como profissional, que você fala, não, esse jogo ele foi mal. Esse jogo ele jogou muito mal. Eu acho que jogar muito mal nesse ano para ele não entrou. Talvez no momento assim, esse jogo aqui não foi tão bem e tal. Mas geralmente é um cara que está entregando um nível de atuação mais alta. O que ele precisa fazer para ser titular?
Porque todas as matérias falam, ah não, o Zé Rafael volta como titular. O Gabriel Bontempo não se sabe ainda, então provavelmente pode ser Zé Rafael e Schmidt. Provavelmente pode ser Zé Rafael e Pituca de novo. Por que o Gabriel Bontempo tem que fazer para jogar, ser titular? Ah, eu sei, eu vejo ele mais como à frente, então ele é titular na frente. O Gabriel Bontempo é mais jogador que o Barreal. Ah, então vou meter o Barreal de lado e o Guilherme, então tira o Guilherme e bota o Bontempo para jogar de meia. Ah, mas ele jogar de segundo volante, então bota ele titular. Quem vai ser o parceiro do Gabriel Bontempo? É essa pergunta que tem que ser feita. Não onde eu vou encaixar esse cara e quem que eu vou tirar, tadinho de quem vai sair. Por que sempre o primeiro a rodar é o moleque da base? Mesmo que ele seja melhor que os outros. Por quê? Eu gostaria que alguém no clube ou da comissão técnica explicasse isso, porque eles falam, 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 falam e não respondem nada. Por que, Kleber Xavier, que o Gabriel Bontempo não é titular do Santos? Qual que é o motivo? Mas dá uma resposta substancial, uma resposta que tenha contundência, porque até não, ele treina bem, ele joga muito bem, gosto muito dele, ele tem aproveitado os minutos, mas tem que ter cuidado. Que cuidado, porra? O time tá na zona de rebaixamento, tem que ter cuidado com o quê? Tem que ter cuidado com o físico. Pô, o cara tá mal fisicamente, tudo bem, vamos dar uma segurada aí pra não ter uma contusão. Agora, se o cara performa mais do que os outros, por que ele é reserva? Por que ele é sempre a última opção para entrar como titular? O cara entrou de volante, de primeiro volante contra o Sport, junto com o Rolaser, e funcionou, bicho. Você botou ele de 5 e funcionou. Fez gol. Lógico, entrou de 5, mas foi até a frente para fazer jogada como segundo volante. Mas era o jogador mais defensivo do seu meio de campo. Gabriel Bontempo. E funcionou. Aí ele vai lá, prova em campo que merece ser titular incontestável, e você tá na dúvida ainda. Então, a única coisa que cabe ao torcedor é contestar o seu trabalho. Porque a gente chama de estagiário justamente por isso, porque tá escancarado. Escancarado na nossa frente a resposta. Eu vi até um. Cara, eu vou até procurar aqui o seguidor que me mandou, cara. Ele mandou no Twitter para mim, né? O Jonathan. Jonathan STS, né? Que é o Jonathan SFC. Edu, eu tenho uma teoria que cada vez, para mim, ganha mais força. Os técnicos estão 100% do momento tentando provar que o torcedor está errado. É o objetivo do trabalho. Dane-se o que o campo mostra. O que importa é arrumar algum modo do time funcionar, contrariando o óbvio, para ter, né, para que o técnico faça assim: olha só, eu sei mais do que vocês. E assim, óbvio que, num contexto geral de trabalho, o treinador sabe mais do que o torcedor. Mas o torcedor não é nulo e burro e incompetente para analisar jogo. E a gente não tá falando num negócio assim, olha só, o Edu pensa um negócio e a grande maioria dos torcedores pensam completamente diferente. Não, isso aqui é meio que uníssono. Todo torcedor do Santos, na grande maioria, sei lá, 98,7% pensa, pô, o Gabriel Bontempo tem que ser titular, né? Ele merece, ele faz por onde. E o técnico vai e faz o completamente oposto. Parece que não quer dar braço ao torcer. A gente tá cansado de treinador assim, cara. Ou se o treinador vai e ele responde, olha, ele não é titular por causa disso, disso, disso. Porque se ele jogar 80 minutos, a partir do minuto 60, ele sente muito e o time cai muito drasticamente com ele. Você vê que é uma resposta mais contundente? Você fala assim, não, então beleza, então é melhor ter ele 45 minutos no mais alto nível do que ter ele um segundo tempo que ele vai perder muito. Ele entrar como uma solução do que ele começar jogando sem conseguir entregar tanto. O que não parece ser a verdade no caso do Gabriel Bontempo nos jogos que ele jogou inteiros, tá? Só tô dando uma suposição de caminho aqui para você mostrar um pouquinho mais de substância pro torcedor entender. Entende? Esse é o meu ponto de vista. Mas a minha opinião pessoal é troca. Já tem convicção, cara. Se tem a sombra de um treinador, é porque a convicção já existe da troca. Troca. Não adianta, porque qualquer derrota, qualquer derrapada, se o Santos empatar com o Juventude é queda. Se o Santos perder pro Juventude, sai. Aí o Santos ganha do Juventude. Aí mantém o treinador até a próxima derrota. Você já tem a vontade de trocar, não adianta você permanecer. A não ser que o cara ganhe de goleada do Juventude, enfrente o Cruzeiro, dê um show de bola com um banho tático em cima do Leonardo Jardim. Aí você fala, beleza, aí tudo bem. Óbvio que o trabalho se baseia em cima de resultado. Porque eu vejo muita. Você é resultadista. Ninguém é, né? Só eu sou resultadista. Todo mundo analisa com o quê?
Eu várias vezes aqui tomo porrada em comentário, porque tem derrota que eu falo assim, não, jogou bem contra o Botafogo. Jogou bem, sofreu, jogo difícil e tal, mas jogou bem, criou chances. Acabou perdendo, que é do futebol. Ou em algum jogo, acho que o primeiro clássico do ano, que foi o Palmeiras ganhou 2-1 do Santos na Vila. Falei, caramba, aquele jogo que você fala, caramba, jogou bem, não ganhou, cara. Criou chance, perdeu pro 2-1. Puta merda. Aí vem o cara que fala que eu sou resultadista. Mas perdeu porque o time é um lixo, não sei o quê. Entende? Eu tento olhar além do óbvio. Quando eu vou ver o jogo. Jogo contra o Fortaleza. Eu falei, caramba, ganhou, que bom que ganhou. Teve jogador que jogou bem pra caramba, mas é inadmissível um time tomar quase 30 finalizações no jogo. É porque o time ganhou e você ficar procurando problema? Eu sou reduçadista? Eu acho que não. Eu tento olhar para o panorama geral. Óbvio que, num contexto geral, a gente olha para o resultado, porque é ele que vai ditar o que está acontecendo no trabalho. Não adianta você jogar bem todo jogo e tomar taca. O problema do Santos não é jogar bem e perder. O problema do Santos é que o Santos joga mal e algumas vezes ele vence. Em alguns momentos ele joga bem. Não é tipo uma constância. Olha, faz 5 jogos, o Santos está muito bem. Teve 2 derrotas e 3 vitórias. Mas está jogando bem. O nível de desempenho tá bom. Não é isso que a gente vê. A gente vê um time que oscila demais negativamente e que em alguns momentos entrega uma qualidade de futebol. E aí você pega o arranjo todo aí do Kleber Xavier. Você vai falar, caramba, jogou bem. Jogou bem contra o Botafogo e perdeu. Jogou bem contra o Flamengo e venceu. Jogou mais ou menos contra o Vitória, ganhou. Jogou mais ou menos contra o Fortaleza e ganhou. Entende? Jogou pessimamente contra o Mirassol, tomou uma ataca. Jogou mais ou menos, com alguns lampejos, acho que num contexto geral foi mal, mas com alguns lampejos contra o Internacional, merecia até vencer pelo que criou durante o jogo, ofensivamente falando, embora na defesa tenha ido muito mal. Ofensivamente foi um time que criou algumas oportunidades e perdeu. Então você vê que são geralmente jogos ruins com alguns lampejos e poucos jogos bons. E eu acho que o elenco oferece para o Kleber mais possibilidade de jogos bons. Para quem não acompanha o Santos, é sempre aquele panorama. O time é um lixo, ninguém presta, horroroso, não tem jogador bom. Aí você olha pro elenco e fala, cara, o Zé Rafael é bom. O Mike chegou agora, mas é bom jogador. Souza é bom jogador pra caramba. O Luan Pérez é bom jogador. O Brazão é um goleiraço. O Zé Rafael é muito bom jogador. Gabriel Bontempo é bom jogador. Neymar nem se fala. O Barreal é bom jogador. O Roleiser é bom jogador. O Guilherme, eu acho fraco, mas assim, é um jogador que tem suas qualidades, seus predicados. Mas, caramba, esse time não funciona. Esse time é ruim desse jeito. Todo mundo é ruim. Então o Mirassol tem mais elenco ou o Mirassol tem mais consistência de trabalho? Isso que a gente tem que analisar. O Santos não tem consistência de trabalho e não tem convicção de nada. Por isso que continua essa bagunça e continua afirmando. O campo só reflete a bagunça institucional que o clube é. Mas eu quero te ouvir. Deixa sua opinião nos comentários, se você concorda com o meu ponto de vista ou não. Você é a favor da saída do Kleber Xavier? Eu digo pessoalmente que sou sim. Para mim, troca, bota o Vojvoda ou vai atrás do São Paulo de novo. O São Paulo continua desempregado. Vai atrás do São Paulo de novo. Fala, ó, São Paulo, eu ainda se fosse escolher, eu escolheria o São Paulo. Ah, mas o Neymar pode ficar bravo com ele. Ah, meu irmão, aí eu sinto muito. Sinto muito. Ah, o Neymar vai ficar bravo porque o São Paulo cobra demais. Ah, meu parceiro, aí faça-me o favor, né? Não, né? Eu prefiro o Sampaoli. Se fosse para escolher, traz o Sampaoli de volta. Quero ver o técnico suando sangue, cobrando, exigindo, pedindo empenho, reclamando, mexendo no time, sabe? Com gana. Pode perder, como aconteceu na própria época do Sampaoli, mas com gana de vencer, com sede de vitória. Coisa que o Santos não tem há muito tempo. O Santos é um time que aceita o fracasso, que está acostumado em fracassar e achar que está tudo bem. O Sampaoli tem outro tipo de mentalidade. E eu acho que alguns jogadores do Santos também são assim. O Neymar é assim, cara. O Neymar não aceita perder. O Neymar fica puto quando perde. Pode falar o que for deles. Pode falar que ele é descompromissado em treino, que ele vai para a esbórnia, mas jogo, eu sempre falo, jogo, você vê o Neymar, ele fica suado, ele perde peso jogando bola, bicho. Porque ele corre, ele tenta, ele luta, ele se esforça, ele reclama, ele passa até do ponto. Mas isso você não pode reclamar do cara. Esse é meu ponto. E tem alguns jogadores que são assim, outros já aceitam um fracasso. É justamente o que o Musetti falou que aconteceu no vestiário do jogo contra o Mirassol no final. Ai, gente, cabeça erguida. Próximo jogo tem mais. Próximo jogo, cacete, bicho. Tem que ficar com vergonha do que aconteceu. E acho que essa mentalidade tem que fazer parte de um grupo que busca coisas maiores. Chega de mentalidade derrotista. Chega de aceitar o fracasso como se fosse normal. Não é. Para um clube desse tamanho, não é. O Santos é um clube que está fadado ao fracasso porque
todos, né, num contexto geral, a maioria das pessoas que estão no clube aceitam o fracasso como normal. Chega, meu irmão, muda essa mentalidade. E isso é desde a base, desde a fundação, isso é desde a diretoria, é desde o presidente e passando por todos os setores. Para de aceitar o fracasso como normal. Chega, meu irmão. Enfim, quero te ouvir, deixa sua opinião nos comentários. A gente vai se falando nos próximos vídeos. Fiquem com Deus, um beijo, um queijo para todos. Até a próxima. Valeu.